Pessoal, essa é a segunda vez que eu subo aqui para ministrar. Fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar. Então, acho que por ser a segunda vez, preciso me apresentar. Eu me chamo Jonatas, sou supervisor aqui no Ministério de Adolescentes há uns 2 anos e meio. Mas eu me converti aqui nessa igreja quando eu tinha em torno de 18, 19 anos, mais ou menos a idade de alguns de vocês. E assim, não tem nem como descrever como eu sou grato assim, a essa igreja, a tudo que eu recebi aqui. Claro, né, primeiramente a Deus, mas a forma como Deus usou essa igreja, as pessoas, a minha esposa que eu conheci aqui para que hoje eu estivesse vivendo tudo que eu tenho vivido é indescritível. Foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu comecei a entender mais sobre a palavra quando eu fiz o Inters, foi aqui que, como eu disse, eu conheci a minha esposa, linda, maravilhosa. Foi aqui que eu conheci amigos que me levaram a um trabalho, que depois desse trabalho acabou me dando uma base para eu hoje ter um negócio assim que Deus tem me abençoado a minha família. Então, assim, só por isso eu sou assim extremamente grato por essa casa, pelos pastores André e Isa, pelos pastores Davi e pastora Mônica. E então poder estar aqui hoje ministrando assim, para mim assim, é emocionante. Durante o louvor eu estava até meio que chorando. Eu falei, não vou ficar chorando na hora de pregar, tá maluco, que vergonha. Vocês estão me ouvindo bem aí? Lá no fundo, dá para ouvir? Legal aqui? Então, assim, como a pastora falou no início do culto, a gente vai começar a conversar, né, a respeito de um assunto que é o lugar de habitação. Quem aqui já ouviu aquela música, O Lugar de Habitação dos Bravos? Lá em casa a gente tem ouvido bastante, eu acho que a Alexa ela até cansou já de ouvir a gente pedindo essa música, acho que ela falou, pede outra que essa aí já deu. Mas tem sido uma música que tem abençoado muito nós, assim, como família, no meu devocional eu uso muito. Mas eu não sei se você já parou para se perguntar o que seria esse lugar de habitação do Senhor, né? O que vem à sua cabeça assim quando você pensa em lugar de habitação? Você já parou para pensar como que seria o lugar de habitação de Deus se fosse aqui em Londrina? Já parou para pensar nisso? Durante o momento que eu estava estudando, eu parei para pensar e eu perguntei pro chat GPT como que seria a casa de Deus se fosse aqui em Londrina. Eu preparei um slide ali que tem uma foto, acho que é o segundo slide ali, Dudu. Assim que seria a casa. Ali tem o Lago Igapó. Uns anjos ali. Falta do que fazer, né? E assim, se fosse para nós darmos um tema para o que a gente vai conversar hoje, que está no slide anterior, seria o zelo pelo lugar de habitação. O zelo pelo lugar de habitação do Senhor. Vamos ver junto na palavra, em Salmos 132, do versículo 1 ao 5. Tem um slide ali também que eu coloquei, mas se você quiser abrir aí. Aqui a gente vai ver uma das menções, né, sobre o lugar de habitação que existe na palavra. Olha lá, vamos ler comigo lá. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, não deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Então aqui a gente percebe claramente, né, uma referência ao lugar de habitação. Tem um princípio, né, importante no estudo da Bíblia, que ele fala que para você entender melhor uma passagem, o ideal é que você estude o contexto para que isso faça mais sentido para você, né, do que só tacar um versículo aqui e aí você tirar uma interpretação disso. E aí quando eu fui estudar o contexto disso, foi aí que Deus começou a falar ao meu coração assim, uma mensagem bem preciosa, assim, bem forte, que me fez refletir sobre como eu tenho vivido,
como eu tenho me comportado em relação à presença de Deus e como eu tenho construído esse lugar de habitação. O contexto é o seguinte: esse texto ele está presente no capítulo 132 de Salmos. O livro de Salmos, inicialmente, quando ele foi criado, ele era composto, na verdade, ele era em 5 livros diferentes, 5 livros separados. Hoje a gente vê lá um livro só, né, Salmos, mas no início eram 5. O livro 1, ele continha só salmos pessoais, como salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos que Moisés escreveu. O livro 2 e 3, ele continha cânticos nacionais, assim, em relação ao momento em que a nação vivia. E o 4 e o 5, que é onde está presente esse texto que a gente está lendo, eles eram usados para canções assim, em público, ou seja, quando ia ter algum evento em público, eles pegavam esse livro 4 e 5, como se fosse uma harpa cristã, por exemplo, para poder compartilhar em forma de música esses salmos. Então, acredita-se assim que o autor desse texto era Salomão, o próprio Salomão. E ele foi composto para ser usado durante a inauguração ali do Templo de Salomão. Não sei se vocês lembram a história, mas a Arca da Aliança, né, que tinha sido criada lá em Êxodo, tinha se perdido por um tempo, e Davi e essa arca volta ali para Judá, e Davi, junto com os seus homens, tentam primeira vez, mas depois conseguem trazer essa arca que representava a presença de Deus para Jerusalém. E em um certo momento, Davi decide construir um templo. Então, assim, eu queria que você se imaginasse agora no lugar de Salomão para escrever esse texto. Esse templo que seria construído, né, no lugar de Salomão para compor esse salmo. Esse templo que seria construído seria algo assim jamais visto, era uma novidade no país. Era assim uma construção que a Bíblia fala que não existiu outra igual ou superior depois disso. Então assim, era uma obra única. E Salomão foi escolhido para escrever uma composição que seria usada no dia da inauguração. Então assim, trazendo para nós hoje, mas claro, numa proporção diferente, é como se, sei lá, o pastor Davi chegasse em você aqui no final do culto e falasse assim: fulano, eu quero que você crie uma música aí para a gente cantar no dia que a gente for inaugurar aqui a escola nova. Então, imagina a pressão, né? Você vai ter que compor uma música para cantar ela no culto no dia que for inaugurar a escola. Eu não sei como que você se imaginaria, mas eu ficaria assim, o que eu vou fazer da minha vida? Da onde que eu vou inventar uma música para cantar nesse dia? Então, assim, imagina Salomão. Como que ele escreveu isso? Como que ele decidiu escrever essa canção usando esses elementos? Aí eu fui prestar atenção na vida de Salomão, como que ele escrevia as poesias dele. A gente percebe que o livro de Provérbios ele é, em partes, também um livro poético. E a forma como Salomão escrevia o livro de Provérbios nascia da observação. Ou seja, ele estava vivendo ali o dia dele, então ele observava a formiga e falava assim: olha a formiga preguiçoso. Ela colhe, ela planta, ela mesmo não tendo chefe. Então, assim, nascia da observação do que ele estava vendo. Era assim que Salomão escrevia os seus textos. Faz sentido o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo até aqui? Então, assim, vamos observar nesse texto que ele compôs, nesse salmo que ele compôs, alguns elementos que tem ali presentes. A gente percebe ali Davi, que seria, né, a figura do homem. A gente percebe ali, pode voltar, por favor. A gente percebe ali falando a respeito do Senhor, que seria a presença de Deus. E no final ele falando sobre um lugar de habitação. Pode avançar o slide. Então o que a gente percebe aqui nesse texto são esses 3 elementos. A presença de Deus, um lugar de habitação e o homem. Que era o que ia acontecer ali na inauguração, né? A presença de Deus ali era a arca que estava sendo colocada no templo. O lugar de habitação era o templo que estava sendo construído.
E o homem, no caso ali, era Davi nessa passagem. Vocês conseguem perceber isso? Quem que conseguiu perceber isso? Que bom. Mas assim, Salomão era um cara, ele era filho de Davi, então ele era um cara que conhecia toda a história de Israel. Ele não era um cara assim, sem conhecimento algum. Então, partindo desses 3 elementos, ele decidiu compor esse salmo. Mas algo que eu achei interessante é que esses 3 elementos eles existem em outras partes da história, e não só nesse momento que eles estão vivendo ali, com Davi, o templo e a presença. A primeira vez que a gente vê essa interação entre esses 3 elementos aí é lá em Gênesis, no Éden, onde a gente tem Adão. Tem uma imagem aí que eu coloquei, Dudu. Aí, ó. Um nudes de Adão. A gente percebe esses 3 elementos também nessa época. O homem, que é representado por Adão, a presença de Deus perfeita. Em Gênesis a gente percebe que Deus vinha ter comunhão com o homem no Éden. E o Éden, que era esse lugar onde Deus vinha. Então, o lugar de habitação era o Éden. Volta no outro slide lá, Dudu, por favor. A presença de Deus ali, ela era perfeita, era Deus se colocando ali pessoalmente, né? Não era uma arca que representava, era o próprio Deus. O lugar de habitação era o Éden, e o homem é representado por Adão. Então a gente percebe, lendo a palavra, né? A gente percebe que a vontade de Deus sempre foi ter comunhão com o homem, sempre. Desde o dia 0, o desejo de Deus era criar o homem para se relacionar com ele. Só que a gente sabe que Adão, infelizmente, ele escolheu desobedecer a uma ordem de Deus. Então, naquele dia, essa comunhão ela foi separada, certo? O homem não tinha mais acesso à presença pessoal de Deus. Ele foi removido do jardim, ele foi removido desse lugar de comunhão. Vocês se lembram disso, né? E após esse período, né? Esse momento perfeito, onde o homem desfrutava da presença perfeita de Deus, nós vamos ver que após isso, existem 2 outros períodos onde existem esses mesmos elementos que a gente falou no início, a presença de Deus, o lugar de habitação e o homem. E o primeiro período após esse momento perfeito seria o momento em que a gente vê Moisés, o tabernáculo e a Arca da Aliança. Mais uma imagem aí para vocês, pessoal. Então, assim, passado todo esse tempo, depois do homem ter pecado, surge Moisés. A gente vê ali em Êxodo, capítulo 25 e 26, que Deus, ele manifesta o seu desejo de voltar a ter comunhão com o homem, como lá no início. Então, lembrando, essa comunhão foi separada, e a partir de Êxodo a gente vê o desejo de Deus de voltar a ter essa comunhão com o homem. E qual foi a forma que isso aconteceu? Deus dá direções ali, como eu falei em Êxodo, em capítulo 25, de como que ele iria ter essa comunhão novamente. Então ele fala para Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo e que dentro desse tabernáculo tem ali a Arca da Aliança que vai representar a minha presença entre vocês. Faz sentido o que eu quero dizer? Então, assim, tudo perfeito de novo, né? Em partes. Deus habitando entre o povo, o homem se relacionando com a presença de Deus, igual lá no início, né? Não exatamente igual, mas dadas as proporções, de alguma forma o homem conseguia ter comunhão de novo com o Senhor. Então estava tudo certo. Mas o que a gente percebe é que ao longo do tempo, depois que Moisés morre, depois que o sucessor dele, que foi Josué, morreu, e depois que todos os líderes que viveram esse momento morreram, as pessoas, de novo, elas decidiram abandonar o Senhor. A gente vê lá em Juízes, capítulo 2, versículo 11, que diz exatamente isso. Depois que todos os líderes ali que viveram esse momento morreram, os israelitas abandonaram o Senhor e começaram a prestar culto a outros deuses. Então, mais uma vez, igual lá no início, nesse primeiro período, depois daquele momento perfeito do Éden, de novo, começa a existir uma separação entre Deus e homem. Pela vontade de Deus? Não. Por causa das atitudes do homem. Faz sentido, gente? Você arruma aí na cadeira aí.
Fica firme que vai dar certo. Então, assim, a gente percebe que esse afastamento nesse período foi tão grande que a Arca da Aliança, lá para o final do livro de Juízes, no começo do livro de Samuel, onde o ministério ali do profeta Samuel começa, a Arca da Aliança ela é levada do meio do povo de Israel para os filisteus. Então, agora, se imagina no lugar de um israelita, aquilo que representava a presença de Deus é levado assim, para longe de você. Aquilo que estava entre a nação por muitos anos, você escutou o seu tataravô falar, o bisavô, todo mundo falando, aquilo ali representa a presença de Deus. Agora, na sua vez, essa presença é levada embora. Como que você se sentiria? Quando você pensa, eu tomo água. Tem mais? Ah, tem também? Nossa, que moral, hein? Muito triste, né, gente? Então, se imaginar nesse lugar, poxa, na minha vez de ser adulto, a presença de Deus é levada. E agora eu estou aqui, e o nosso principal símbolo, aquilo que construiu a nossa nação, foi levado. Mas não termina por aí. Obrigado, pastor. Existe um segundo período, após aquele momento perfeito do Éden, que a gente vê novamente esses três elementos interagindo, que é quando Davi surge, com o desejo de construir o Templo de Salomão, que era o outro lugar de habitação, e a Arca da Aliança é trazida de volta. Aí, mais uma imagem bonitinha para vocês. Então, assim, mais uma vez, se imagina vendo essa situação. A presença tinha sido levada e agora, ela voltou. Davi trouxe de volta a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Então, imagina a alegria, imagina a festa. E aí eles decidem construir um templo, Davi decide, né, construir um templo para abrigar essa presença. E aí eu queria que vocês tentassem enxergar o peso disso, assim. A presença tinha sido levada embora, ela voltou e agora vamos construir um templo. E eu fui escolhido para escrever uma canção para esse momento. Então imagina, tinha um peso muito importante. E uma coisa que eu estava me perguntando, por que Salomão escolheu entre esses dois períodos, o anterior, que era de Moisés, o tabernáculo e a arca, e o de Davi, o templo e a arca, por que ele escolheu esse e não o primeiro período? Então eu decidi traçar um paralelo entre esses dois períodos. Tem um próximo slide aí, Dudu. Não, anterior, eu acho. Não tem? Acho que não. Esses dois períodos. O primeiro seria, então, até a criação, que é esse momento de Moisés, até o momento que a arca é levada pelos filisteus. Vocês estão acompanhando, gente? E o segundo período seria esse momento em que a arca está fora de Israel e ela é trazida ali durante o reinado de Davi para dentro de Jerusalém. Então a gente vai traçar um paralelo entre esses dois, tudo bem? Ah lá, apareceu. Ó. Não é esse, Dudu, deixa. Então, volta. Sei lá o que aconteceu aí. Então, assim, traçando esse paralelo, primeiro eu quero falar a respeito das semelhanças entre esses dois períodos. Assim, gente, só para ficar claro, para a gente poder avançar e fazer sentido. Vocês entenderam, né, esses dois períodos. O primeiro, Moisés, tabernáculo e a arca levada embora. E o segundo, Davi, templo, presença de Deus representada pela arca e a presença trazida de volta. Então, são esses dois. Vamos observar primeiro as semelhanças entre esses dois períodos. Nos dois períodos, a arca representava... Nos dois períodos, a arca representava a presença de Deus e o desejo de Deus de ter comunhão com o homem. Tanto em um quanto em outro, a arca representava a mesma coisa. E em ambos, os locais de habitação foram construídos pelas mãos do homem. Tanto o tabernáculo foi uma direção de Deus para
para Moisés e para o povo, mas quem foi lá e botou a mão para construir foi o homem. E o templo ali também de Salomão seria construído pelo homem também. Vocês percebem isso? Então essa é a semelhança. E agora as diferenças. Só que antes de falar nas diferenças, eu quero só assim colocar um ponto importante aqui. Por mais que o homem que era o responsável por construir esse lugar de habitação para a presença de Deus, o homem nunca teve o poder de manejar a presença de Deus. Tipo assim, Deus, vem para cá agora. Não, agora vai para lá. Ó Deus, agora eu vou te levar aqui. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso pelo exemplo ali de Uzá, que era... Uzá era uma pessoa, né, gente? E ele era um servo de Davi. No primeiro momento em que Davi tenta trazer a arca, que estava fora de Jerusalém, para dentro de Jerusalém, um dos servos que estava transportando a arca ali, em um momento ali que é narrado ali em 2 Samuel 6, os bois tropeçam e esse cara tenta salvar assim, a arca que ia cair, mas a forma que ele foi irreverente nessa ação fez com que ele fosse consumido ali, fulminado naquele momento. Eu acho que o Paulinho falou sobre isso, né, na pregação dele. Então, assim, o que eu percebo nisso? Que por mais que o homem queria trazer a presença de Deus para Jerusalém, a gente vê que também existe a vontade de Deus de querer ir ou não. Faz sentido o que eu quero dizer? Então, assim, Deus não estava querendo voltar para Jerusalém com toda aquela irreverência, com aquela falta de temor com que eles estavam levando o povo. A gente percebe que a presença de Deus só foi transportada quando houve ali um temor, uma reverência de Davi. A palavra fala que a cada 6 passos que eles davam, eles faziam um sacrifício. Então, imagina, o tamanho do churrasco, estou brincando. Então, assim, olha a diferença, né, na postura. Então, assim, o ponto que eu quero ressaltar é que o homem, ele, em nenhum momento ele teve o poder de falar, Deus, vem para cá, vai para lá. Sempre era uma interação do desejo, sim, do homem de trazer a presença de Deus de volta, mas a forma como isso acontecia era o que fazia com que Deus decidisse se ele iria ou não. Ficou claro essa parte? Então vamos agora ali para as diferenças. As diferenças. No primeiro período, o desejo de Deus era no primeiro período, o desejo era de Deus em habitar com o homem. Tipo assim, Deus desejou. Em Êxodo capítulo 25 diz isso. 25 e no capítulo 26 também. E no segundo período, que é o período ali de Davi, é o desejo do homem de que Deus habitasse com eles novamente. Essa é uma diferença bem importante. A gente percebe ali em 2 Samuel capítulo 7 que Davi, depois que ele já tinha se tornado rei, que ele tinha visto que Deus realmente tinha confirmado ele naquela posição, ele decide construir um lugar para que Deus habitasse entre eles. Então, assim, foi uma atitude sem referência nenhuma. Assim, nunca ninguém tinha tomado essa decisão. Então, foi algo que nasceu de dentro do relacionamento dele com Deus. Então, vocês conseguem perceber essa diferença? A primeira, Deus desejando estar com o povo, e a segunda, no segundo período, o homem desejando que Deus estivesse com eles. Tem uma grande diferença nisso. E o segundo período, e outra diferença, é que no fim desse primeiro período, a arca é perdida. No fim de tudo que aconteceu nesse primeiro período, a arca é perdida. A presença de Deus é levada. As pessoas são afastadas da presença de Deus. E no fim desse segundo período, do período de Davi, a arca é trazida novamente. Vocês percebem essa diferença? Ou seja, deixa eu tomar mais uma água. Traz mais, tudo bem. Assim, a gente já viu que na vontade, uma coisa importante de falar, a gente já percebeu que no caso lá de Uzá, que era o servo que tentou levar a presença, a gente percebeu que Deus não se movia só porque o homem queria. Então eu fico me perguntando por que os filisteus então conseguiram levar a arca embora nesse primeiro período. Se Deus fulminou um cara que estava tentando trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém novamente, por que ele se permitiu que o símbolo da sua presença fosse levada para longe? Vocês conseguem responder isso? O que eu percebo é que assim, foi o desejo de Deus se afastar do povo por causa daquilo que estava acontecendo.
pela forma que, no primeiro período, pela forma como Deus, como Deus era tratado pelos líderes, pelas pessoas. As atitudes que os homens tomaram nesse primeiro período da arca fizeram com que a presença de Deus saísse do meio deles. Vocês conseguem perceber isso? Enquanto nesse segundo período, as atitudes ali de Davi fizeram com que a presença de Deus quisesse voltar para o meio deles. Então eu fiquei curioso em saber quais que eram essas atitudes. Quais atitudes fizeram com que Deus se afastasse e quais atitudes fizeram com que Deus se aproximasse? Faz sentido, gente? Que agora que terminei a introdução, agora vai começar de verdade. Assim, não existe, né, na palavra nenhuma referência assim, clara, específica, falando que tal atitude fez com que a presença de Deus se afastasse. Mas a gente percebe diversas atitudes assim, dos líderes que, aos poucos, foram fazendo com que a presença de Deus cada vez mais fosse sendo afastada assim, do povo. Então, o que eu fiz assim, para a gente traçar, né, essas diferenças assim, entre as atitudes de Davi e as atitudes desses líderes que acabaram fazendo com que a presença de Deus fosse retirada, né? Então eu coloquei ali a primeira comparação entre Davi e Saul. Tem um slide aí também, ó, Mortal Kombat. Davi versus Saul. Ali, gente, cadê? O que a gente percebe? Ali em 1 Samuel capítulo 5, pera lá. A gente vai falar aqui sobre obediência à vontade de Deus. Como que cada um desses aqui se comportavam em relação a esse aspecto, a obediência à vontade de Deus. Vamos falar primeiro sobre Saul. Em 1 Samuel, no capítulo 15, Deus deu uma ordem assim, para Saul para matar todos os amalequitas ali. Lembrando, Saul ele era o rei de Israel, né? E aí Deus, através do profeta da época, que era Samuel, falou assim, Saul, quero que você vá lá entre os amalequitas assim, e mata todo mundo. Não quero que não sobre ninguém. Porque quando os israelitas saíram do Egito, esse povo aí, eles guerrearam contra nós, eles não quiseram nos ajudar. Então vai lá e mata todo mundo. E aí o que a Bíblia conta é que Saul, em vez de obedecer ao que Deus tinha falado, ele preservou, ele não matou o rei, que era assim o principal, e não matou os gados, o melhor dos gados. E aí quando Samuel chega ali diante dele, ele fala assim, a ordem abençoada era clara, era para você matar todo mundo. Aí ele, né, tenta, é que eu quis separar aqui o melhor para sacrificar a Deus. Não, Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer que você obedeça. É isso que Samuel fala para ele. E agora a gente vai fazer uma comparação com Davi em relação à obediência. Davi, ali a gente percebe, a história de Davi é narrada ali em 1 e 2 Samuel, né? E a gente percebe que a gente vê que ele é ungido por Samuel como o novo rei de Israel. Nesse momento que ele é ungido como o novo rei de Israel, Saul ainda era o rei. Então, assim, imagina na cabeça dele, eu vou ser o próximo rei, Deus falou, mas tem um rei lá agora. E passou o tempo, Saul soube disso, ficou com inveja de Davi, tentou matar ele diversas vezes. E por algumas vezes, se eu não me engano, 2 vezes, Davi teve a oportunidade assim, ó, de matar Saul. Saul dormindo perto dele, ele podia matar. Ou seja, era só ele matar que ele ia se tornar rei. Imagina assim na cabeça dele, Deus já falou então que vou dar o meu jeito, mato e viro rei. Mas o que a gente percebe é que Saul tinha um extremo temor assim, em relação à vontade de Deus. Então ele queria obedecer assim, mesmo com que todas as circunstâncias parecessem favoráveis a ele tomar a frente. Faz sentido o que eu quero dizer? Então assim, olha só a diferença entre Saul e Davi. As atitudes de Saul mantiveram a presença de Deus longe. As atitudes de Davi trouxeram a presença de Deus de volta. Vocês conseguem perceber isso? Será que, trazendo assim para nós hoje, será que a gente tem sido como Davi ou como Saul? Será que a gente tem dado migué em relação às direções que Deus dá para nós? Ou a gente tem sido como Davi em ser totalmente
completo em relação a esse lance da obediência, daquilo que Deus te falou. Um segundo aspecto que eu queria conversar com vocês é em relação à honra a Deus. Próximo slide. A gente vai falar sobre a próxima batalha. Davi, aquele lá já foi pro saco, já Saul já pulou. A próxima agora, Davi versus os filhos de Eli. Elissons. Eu conheço um cara que chama Elisson. Agora que eu... Nossa, será que é por isso? Na verdade é Ellison, né? Vou perguntar para ele. Sua mãe era fã dos filhos de Eli? Vamos começar então pelos filhos de Eli. Como que eles se comportavam em relação à honra a Deus? Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, a gente vê a história desses caras. Esses caras, eles eram filhos de Eli, que era o sacerdote da época. O sacerdote, só lembrando, ele era o responsável, né, em ter essa comunhão assim direta com a presença de Deus. E historicamente, normalmente, esse cargo ele era sucedido, né, pelos filhos, não era como se fosse uma votação. Ele era transferido para os filhos. Então, esses filhos aqui de Eli, eles eram assim os sucessores diretos do seu pai. Eles seriam os próximos a assumir essa posição. E o que a gente percebe lá em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 em diante, é que esses moleques aí, eles estavam usando os sacrifícios que o povo trazia para ter comunhão com Deus, eles usavam os sacrifícios para o seu próprio benefício. Como que acontecia? O povo vinha, trazia ali os sacrifícios, o novilho, trazia o bezerro ali para ser oferecido em sacrifício, e durante ali o sacrifício, esses caras, o servo desses caras vinha, metia o garfo ali na melhor parte e tirava. Então, tipo assim, opa, peraí, eu vou pegar aqui a picanha desse... Pá! E levava e trazia para si. Ou seja, a desonra com que eles tratavam a presença de Deus era... Vocês conseguem perceber o tamanho da desonra nisso? Não tem sentido. As pessoas iam trazer o sacrifício para ter uma comunhão com Deus, e o cara que estava ali, que era o responsável para, através do sacrifício, trazer ali essa comunhão, ele usava isso para o seu próprio benefício. Vamos ver como que Davi se comportava em relação à honra a Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 6, a gente percebe que a gente vê ali que Davi, a arca estava em Judá, estava em outro momento, e Davi decide trazer, né, a arca para dentro de Jerusalém. E na primeira tentativa, como a gente falou, ali o seu servo se moveu com irreverência, acabou tocando na arca e foi fulminado. Na segunda, o que ele fez? Ele percebeu que não era que Deus não queria vir para Jerusalém, não é que Deus não queria vir para o lugar da habitação que eles iam construir. Deus só não queria que houvesse essa falta de honra, como já tinha acontecido, imagina. Então, o que Davi faz? Ele decide que a cada 6 passos ali que eles dessem, fossem feitos sacrifícios a Deus. Então, a galera lá carregando, 1, 2, 6 passos, sacrifício. Então, assim, olha a diferença entre a postura de Davi com a arca, que representava a presença de Deus, e a postura dos filhos de Eli. Vocês conseguem perceber uma diferença clara? Um honrava o Senhor, não media esforços para oferecer sacrifício, no caso de Davi. Os outros se aproveitavam ali do sacrifício que as pessoas traziam para o seu benefício próprio. E fica a pergunta, né? Como que nós temos se comportado em relação a isso, em relação à honra que nós damos a Deus? Nós temos honrado Ele como Davi, ou nós temos desonrado Ele como os filhos de Eli? E o terceiro e último aspecto... Que hora eu tenho que terminar? Agora. O terceiro e último... Pessoal, vai valer a pena, eu creio, em nome de Jesus. O terceiro e último aspecto, a gente vai falar sobre a dependência de Deus, que é a próxima batalha aí, ó, Davi contra os israelitas, contra os guerreiros israelitas. Vamos falar aqui primeiro sobre como os guerreiros se comportaram, né, em relação à dependência. Em 1 Samuel a gente percebe ali que
nesse momento ainda não tinha rei em Israel. No final de Juízes fala que cada um se comportava como queria, assim. E os guerreiros de Israel saíram para uma batalha ali contra os filisteus e eles decidiram, eles, né, sem consultar o Senhor, saíram para uma batalha com os filisteus. E ali, durante o momento, quando eles viram que eles iam perder, eles falaram: opa, tem uma ideia. Eu vou trazer a arca da aliança aqui para o meio da guerra, que a gente vai resolver o problema. E o que a gente viu que aconteceu é que quando a arca vem, nada acontece e ainda assim eles perdem essa guerra e é nesse momento que a arca é levada embora. Ou seja, eles tentam usar ali a arca da aliança como um amuleto para vencer aquilo que eles querem, sem consultar o Senhor. E Davi, a gente vê ali em 2 Samuel, que no livro de 2 Samuel, por diversas vezes, a gente vê a seguinte expressão: Davi orou ao Senhor. Tudo que ele iria fazer, Davi consultava ao Senhor. Então, assim, em relação a esse terceiro aspecto da dependência de Deus, quem nós temos sido? Nós somos como os guerreiros que usam a presença de Deus como um amuleto. Aí eu quero fazer isso. Deus, me ajuda a fazer isso. A gente não para e pensa: Deus, o Senhor deseja que eu faça isso? Faz sentido o que eu quero dizer, gente? Queria chamar os músicos. Então, assim, eu percebo o porquê que Salomão decidiu escolher esse segundo período, o período ali de Davi, em vez do primeiro. Vocês conseguem perceber também por que ele escolheu? Quem aqui entendeu tudo que eu falei? Um pouquinho, pelo menos. Queria que você, enquanto vão estar ministrando aqui, eu queria que você abaixasse sua cabeça um instantinho, que você pensasse nisso que a gente conversou. O que eu quero que você perceba é que o lugar da habitação, da presença de Deus, nunca foi o tabernáculo, a tenda de Davi ou o templo de Salomão por si só. Deus, ele queria habitar onde os homens o honrassem, o obedecessem e dependessem dele. Os homens ali naquele primeiro período não cumpriam nada disso. Eles não honravam, não obedeciam e não dependiam de Deus. Então aquele lugar não era, por mais que existia um tabernáculo, esse lugar não era o lugar que Deus queria habitar. Já no segundo momento a gente percebe que Davi honrava o Senhor, obedecia e dependia dele. E nesse lugar, sim, foi um lugar onde Deus decidiu habitar com o povo. Quem que tem sido você nessa história toda que a gente conversou aqui? Você representa os líderes do primeiro período ali? Que quando os líderes, né, Moisés e Josué, já não estavam mais perto, eles começaram a abandonar o Senhor e desobedecer? Será que a gente só obedece quando tem pessoas em cima de nós acompanhando o que a gente está fazendo? Você tem sido como Saul, que desobedece às coisas claras que o Senhor te pede? Ou você talvez tenha sido como os filhos de Eli, que desonra a presença de Deus? Ou será que, de repente, a gente está sendo igual os guerreiros israelitas, que tentam usar a presença de Deus para vencer as guerras que não são de Deus? Coisas que a gente inventou na nossa cabeça, que a gente acha que Deus quer para nós e a gente ficou tentando usar Ele para conseguir isso. Alguns podem, né, pensar: mas agora Jesus veio, eu sou o templo de Deus, Ele habita em mim. A gente já viu que o Senhor não escolheu habitar em um lugar só pelo lugar. Não é porque a gente é bonitinho que Deus vai escolher habitar em nós. Existe uma postura que a gente precisa ter para que o Senhor tenha prazer em habitar em nós. Jesus, né, inaugurou esse novo templo, que é Deus habitando em nós, mas aquilo que vai definir se nós vamos experimentar a presença de Deus diário é a forma como a gente se comporta, como a gente trata a presença dele. Esse momento não é um momento de condenação, né? De falar: vocês estão errados.
Esse é um momento de arrependimento, da gente pensar em como a gente tem lidado, como a gente tem tratado a presença de Deus que habita em nós e repensar nas nossas atitudes. Eu sou o primeiro nisso, a ser chamado a me arrepender. Tantas coisas que eu posso crescer e avançar e tratar o Senhor melhor para que Ele tenha prazer em habitar em mim. Deus deseja que a gente seja como Davi, um homem segundo o seu coração. Ele obedeceu à vontade de Deus, mesmo sabendo que o que Deus queria para ele, ele esperou até o momento em que Deus trouxesse isso à tona e não matou Saul. Ele não mediu esforços e nem custos para oferecer ao Senhor o melhor sacrifício possível. Davi queria ouvir a vontade de Deus para os seus dias e não usar Deus para realizar as suas vontades. O louvor vai ministrar aqui uma canção. E se de alguma forma, queria que vocês se colocassem em pé. E com base em tudo isso que a gente falou, se de alguma forma você se identificou, você fala, não, eu realmente, eu quero me arrepender, eu quero mudar a minha postura em relação à presença de Deus, eu quero honrar, eu quero obedecer, eu quero depender dEle. Nós aqui, os supervisores, a gente queria orar por você, então não se sinta constrangido, você pode vir aqui à frente.